mas a obra deles ficou para a gente analisar, estudar. E quem está em casa, eu, por exemplo, quando meu pai dizia, não tem nenhum jogador como o Pelé, eu queria que na minha geração tivesse um Pelé. Por que ele está falando isso? Eu procurei nos jogadores da minha geração um Pelé. E quem está nos assistindo pode falar, mas como é que ele fala que o Pelé é tão melhor que o Messi, que o Cristiano Ronaldo? Bom, tem alguns argumentos. Nunca Cristiano Ronaldo ou Messi conseguiram fazer tudo o que o Pelé fez. O Pelé, não é que o Pelé ele foi só o melhor do mundo, ele foi por muitos anos o melhor do mundo. Com 17 anos, o Pelé disputou uma Copa, fazendo gols incríveis que estão na história do futebol e que outro atleta conseguiu numa Copa do Mundo, ou já que a Copa hoje divide seu peso com a Liga dos Campeões, qual é o outro atleta que aos 17 anos faz as obras-primas que o Pelé conseguiu fazer aos 17 no cenário mundial, colocando o Brasil no mapa mundi? Então, de 58, quando joga a sua primeira Copa, até 70, quando joga a última, o Pelé jogou sempre em altíssimo nível, sempre no mais alto degrau. Marcou muitos gols e os gols a gente pode medir por números. E muita gente fala, mas espera aí, em jogos oficiais o Messi vai passar o Pelé, possivelmente vai passar o Pelé mesmo. E vamos destrinchar, portanto, números do Pelé em jogos oficiais, que é um argumento que muita gente usa para falar que os mais de 1000 gols que o Pelé marcou podem não ter tanta validade diante dos gols que o Messi marcou em jogos oficiais. Por exemplo, vestindo a camisa de um clube, o Santos, o Pelé marcou 680 gols em 723 jogos, em jogos oficiais. O Messi marcou 636. Se essa for a última temporada do Messi no Barça, ele dificilmente alcança o Pelé. A média do Pelé ainda é maior do que a média do Messi e que a média do Cristiano Ronaldo em jogos oficiais por clubes, né? É sempre importante trazer a média. Quando a gente vai falar de seleção, o Pelé, o Cristiano Ronaldo, por exemplo, ele tem mais gols com a seleção de Portugal do que o Pelé com a seleção brasileira. Mas a média do Pelé ainda é bem maior do que a média do Cristiano Ronaldo. Ela é de 0,84, a do Messi, então, nem se fala, ela é de meio gol por jogo, e a do Cristiano Ronaldo é de 0,60. No total de jogos oficiais, porque a estatística do futebol, ela analisa jogos oficiais. Se você pegar os principais veículos de informação do mundo, eles tratam as estatísticas de gols em jogos oficiais. Você pode achar ruim, pode achar bom, injusto, mas é assim que os principais veículos de informação medem os artilheiros do futebol mundial. E, nos jogos oficiais, a média do Pelé é de 0,93. A do Messi é de 0,81 e a do Cristiano Ronaldo é de 0,73. Na época do Pelé, o Santos excursionava muito pela Europa, inclusive enfrentando alguns dos melhores times do mundo, outros nem tanto. Então, se a gente for nos ater aos jogos oficiais, também o Pelé fica insuperável na sua média. Também fica insuperável. E aí vamos para aspectos técnicos, né? O Pelé, eu estava conversando com o Kleber e o PVC, quando eu tento falar para uma criança hoje, imaginar o Pelé, a imagem que me vem à mente é você junta o Messi com o Cristiano Ronaldo e você chega no Pelé. Porque o Pelé tem o preparo físico do Cristiano Ronaldo, ele tem esse aspecto máquina do Cristiano Ronaldo, esse aspecto voraz de ser campeão, ele tem a magia do camisa 10. E ele faz coisas que nenhum outro jogador fez tão bem em todos os aspectos. Mostramos o que foi o Pelé cabeceador. O Pelé também era um batedor de falta, também fazia gols de falta em seleção, no Santos, do jeito que foi. O Pelé era um exímio batedor de pênalti também. O 1000º gol do Pelé saiu numa cobrança de pênalti. O Pelé foi um exímio garçom, né? Basta a gente lembrar, por exemplo, do passe que ele deu para o Carlos Alberto Torres na final de 70, entre outros, ou essa assistência para o Jairzinho, né? O passe preciso para o Capita. O Pelé era um jogador de grandes dribles. Vai marcar esse cara aí. Olha o que ele fazia. O Pelé era um jogador de grandes arrancadas. Podia ver uma perna aberta, né, André? O Pelé chutava de esquerda, chutava de direita. Então, assim, a gente está falando de valências de um jogador. O Maradona, para mim, foi um atleta mágico, mas ele não era um atleta completo, como era o Pelé, né? A perna esquerda do Pelé é brilhante. Vamos para a perna direita, para ver o que o Pelé fez também com a perna direita.
Você não vai achar jogadas brilhantes em profusão do Maradona com a perna direita, como você acha com as duas pernas do Pelé. Pelé era objetivo, né? Era clássico. Essa aí ele errou a matada, né? Errou, né? Matou mal a bola, né? Pelé fez gol de bicicleta, Pelé fez gol dando chapéu no zagueiro. O Pelé fez de tudo. Até de goleiro o Pelé jogou. E, por exemplo, quando a gente pensa em grandes esportistas, no próprio Messi, no próprio Cristiano Ronaldo, ou se a gente quiser ir para outros esportes, como o Michael Jordan, qual é o grande lance que entrou para a história do Messi, do Cristiano Ronaldo, do Jordan? A cesta que o Jordan não fez, o gol que o Messi não marcou, o gol que o Cristiano Ronaldo não marcou. Se a gente for para a Copa de 70, até os lances que não se transformaram em gol entraram para a história do futebol e para a literatura brasileira. Tem um livro do escritor Sérgio Rodrigues chamado O Drible, que é justamente pelo drible que o Pelé deu no Marzukiewicz. Que esse gol que a gente mostrou foi simplesmente o Pelé com 17 anos na Copa de 70. Então é por isso que a gente trata o Pelé como o mais completo jogador e até hoje, porque eu não sou dono do futuro, até hoje ninguém conseguiu chegar nesse patamar pelos números e pelas imagens que a gente mostrou a vocês. Ou estou empolgado demais aqui com o Rei? Não, eu ia só colocar, é sempre muito importante a gente olhar os números de jogos oficiais, porque a imprensa europeia, principalmente, trabalha assim. Argentina também. Argentina também. Mas, assim, durante muito tempo, a estatística na Europa desconsiderava completamente os gols oficiais de Campeonato Paulista, Campeonato Carioca. E é muito importante você entender a realidade do momento em que esses gols foram feitos. O Pelé marcou 1.091 gols pelo Santos. Aqui eu estou contando os amistosos. Para o Santos, os amistosos eram muito difíceis e importantes. Quando ele ia jogar um amistoso contra a Internacional de Milão, era isso que remunerava o Santos. Naquela época... E vira Santos, né? Esse PVC, vira o Santos Internacional, né? Exato. Então, assim, é muito cruel você... mudar a realidade. Eu adoro uma frase do Celso Zelt, quando tinha aquela discussão da unificação dos títulos brasileiros, e o Celso dizia assim, eu não preciso dizer que Dom Pedro II foi presidente da República para saber que o imperador era o homem mais importante do país. Não havia república, era um império. A época tem que ser considerada pelo que acontecia na sua época. Por isso, eu considero os 1.283, ou 2, para quem quiser contar 2, gols do Pelé, 1.091 com a camisa do Santos.